Olá, galera do primeiro ano. Aqui quem vos fala é o professor Carlos Júnior. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, né, de Projetos de Empreendedorismo e Corresponsabilidade Social, nossa disciplina PECs e CT, certo? Nós vamos começar agora, gente, um assunto bastante interessante, que é extremamente importante para vocês, que é a introdução ao método científico, né? E aí, né, afinal, o que é ciência, né? Ciência a gente vê que atualmente ela está buscando solução para a pandemia, né? Em outros momentos também buscou, né? A ciência busca, por exemplo, a cura de determinadas doenças, como a AIDS, o próprio coronavírus. A doença busca novas alternativas de tratamento para o câncer, para doenças, né? Cirurgias, novas formas tecnológicas de viver melhor, no uso de não mais dinheiro, cartão eletrônico, Pix, né? Então, tudo isso, né? Colonização em Marte, né? Pelo Elon Musk, né? O envio de, de uma nave com um rover lá, né? Em Marte, né? Para que tudo isso? A ciência ela sempre busca algo, né? Esse anseio do homem ele nunca cessa, desde que o homem surgiu na Terra e teve consciência que ele estava na Terra, né? Penso, logo existo. Né? Ele sempre buscou essa pergunta, né? Então a gente sempre pergunta também o que vem a ser ciência, né? Ciência será que é uma pessoa passar mal na Terra e de repente ele verificar que a Terra está em um determinado grau de umidade, ele vai dizer que vai chover ou não. Ele olhar para um determinado tipo de planta e ele dizer que daqui a um certo tempo ela vai começar a produzir frutos, né? Então, há de se entender que a ciência é uma coisa extremamente organizada, certo? A ciência é algo que o homem criou, né? E ele buscou através da lógica, né? Nós puxamos aí da filosofia da lógica e da razão, né? Justamente para ser o arcabouço da disciplina, né? Da própria área do conhecimento, certo? Então, aqui, segundo o Meirelles, então, o que ele vem a dizer? A ciência é um modo de conhecer fundamentado em um método. Então, eu tenho um caminho para me traçar. Por exemplo, para me atravessar um rio, né? Eu posso ir a nado, é um método. Posso ir de barco, é um outro método. Ou posso atravessar uma ponte, é um outro método. Então, de acordo com esse método que eu vou utilizar, vai ser um determinado de finalidade que eu vou encontrar, certo? O método é o modo de funcionamento das ciências e é fundamentado na observação, na experimentação e na produção de teorias e leis. Então, o método que ele começa primeiramente na observação, observar um fenômeno, certo? E aí nós não podemos ficar só atrelados a fenômenos físico, químico, biológicos, né? Em outras áreas também. E aí começo a indagar e buscar alternativas de resposta para aquele fenômeno. E se eu conseguir a resposta para aquele fenômeno, para a resolução daquele problema, aí eu vou ter uma elaboração de teoria e lei. Aí eu vou dar uma solução, né? No caso, para esse problema. Por exemplo, o coronavírus, a pandemia que atualmente o mundo está assolado. A vacina, ela é uma culminância, né, de estudo de observação, né, teorias, e aí surgiu, né, o próprio condensamento dessa pesquisa científica, né? Lógico, esse conhecimento científico ele não é onipotente, né? Uma vez feito, ele não tem como ser modificado, nada disso. Cada dia, cada década, cada século, esse conhecimento está se alterando e se aperfeiçoando, certo? Lembrando que o conhecimento científico está em constante mudança, ou seja, as teorias estão modificadas quando de avanço. Então, né, nós vemos aqui alguns personagens, né, da química aí, né? Sou professor de química, né? E aí a ciência é exatamente isso, ela vem a buscar uma resposta para um problema. Vocês, alunos, que terão suas indagações, né, ao longo dessa disciplina, ao longo do curso de vocês, vocês vão buscar soluções para a sociedade. Uma sociedade melhor, mais justa, ela busca a resolução dos seus problemas, né? Então, vamos partir aqui para o método científico. Na nossa disciplina, a metodologia científica, juntamente com a produção de projetos, nós temos que passar justamente por isso, o método científico. Então, a ciência ela tem um método. Aquilo que não está no método científico, então, não pode ser considerado como ciência, embora o homem do campo, como eu falei para vocês, eles podem pegar a terra,
passar a mão na terra e ele dizer que vai chover ou não, né? Não vem a ser um método científico, né? Aí já vai ser um conhecimento empírico, um conhecimento qualquer. A pessoa olha para o céu, vai chover. Então, começa a ventar, tira a roupa do varal, vai chover. Aí demora muito, começa a chover. Isso aí não é adivinhação, não é ciência. Isso aí vai ser o quê? Vai ser um método empírico. Ele não tem uma organização coordenada. Simplesmente ele olhou alguns fenômenos, observou e ele disse que vai acontecer. Por exemplo, um pássaro que a gente conhece como um rasga-mortalha. Ele passa, grita, as pessoas dizem, uma pessoa vai morrer, né? Aí as pessoas até se conjuram, né? Em alguns casos. Então, nesse caso, é uma ciência? Não. Isso aí é um conhecimento empírico. Ele não tem, carece de lógica e de razão. Então, todo conhecimento, gente, ele tem que partir da lógica e da razão, certo? E as etapas do método científico é a observação, eu observo um fenômeno, certo? Depois eu se dar uma possível resposta para esse problema, né? Começo a questionar, indagar, por que isso acontece? Quando isso acontece? Por que motivo isso vai acontecer? O que aconteceria se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo? E aí eu vou na fase do questionamento. Passando por essa fase, eu vou começar a surgir hipóteses. Olha, isso acontece por causa daquilo. Isso aqui acontece por causa daquilo. Isso aqui vai assim. Depois eu vou começar a testar. Testando meus experimentos e verifico que, eureka, descobri a resposta para esse problema. Depois eu vou analisar os resultados, né? Se eu tive uma totalidade de resultados satisfatórios, né? Aí eu vou ter uma conclusão e aí eu tenho uma resolução, né, de um problema, propriamente dito um projeto, né, na nossa disciplina. E qual é a importância da ciência? Né? O segundo corte, né, o que leva o homem a produzir a ciência é a busca da resposta dos problemas, que leva à compreensão de si, do mundo em que ele vive. Assim, com base na palavra de Cote, pode-se dizer que o motivo básico da ciência é a curiosidade intelectual, né, e a necessidade do homem ter de compreender o mundo que vive. O homem sempre buscou, ele sempre, desde quando ele era na caverna, que ele dormia com frio, comia carne crua, ele via que aquilo não estava legal para ele. Então, em certo momento, ele conheceu o fogo, ele viu que o fogo conseguia assar a carne, ele viu que o gosto era melhor, ele viu que o fogo conseguia afugentar algumas feras. Então, o homem sempre tem essa característica de buscar incessantemente respostas para os seus problemas. O homem é uma indagação ambulante, ele não como os outros animais. Os animais eles simplesmente coexistem na natureza, mas o homem não, ele sempre ele está num fluxo constante de indagações. Por que eu existo? Por que eu estou nesse planeta? Será que existe vida em outros planetas? Será que existe vida na Lua? Será que existe vida nas estrelas? Né? O que são buracos de minhocas? O que são buracos negros? Então, todas essas indagações elas fazem parte do cotidiano do homem. O homem ele sempre vem a questionar problemas. Ele nunca é um ser pleno. Ele sempre há indagações a fazer. Beleza? Então, essa é a importância da ciência. Ela vem buscar a resolução, né? Os anseios que atormentam o coração do homem justamente para buscar uma resposta plausível. Não é uma resposta que não tenha lógica, né? Como, por exemplo, assim, caiu um trovão. Caiu um trovão porque Thor estava soltando seus raios. Não, isso aí não é um conhecimento científico. Isso aí é mitologia, beleza? Então, há separado o que é ciência do que é mitologia e conhecimento empírico. É um conhecimento sem baseamento teórico e científico, portanto, também sem base na lógica e na razão. Né? Também não tem o porquê sim. Sempre tem que buscar uma justificativa para esse sim. Tudo bem? Então, a ciência, qual é a sua função? Né? É aumentar e melhorar o conhecimento da realidade, né? Descobrir novos fatos e fenômenos, explicar fenômenos misteriosos e falsos milagres, por exemplo, é papel da ciência. Né? Justificar por que apareceu uma imagem ali, por que a determinada imagem chorou. Então, a ciência ela vai justamente buscar explicações lógicas e racionais. Né? Não é mitologia. Mitologia não tem explicação lógica. Simplesmente é e você acredita se quiser. Né? Melhorar a qualidade de vida do homem. Né? As tecnologias estão por aí, por exemplo, quando você tem um aplicativo do banco, um determinado banco, você quer transferir o dinheiro para uma pessoa, digamos que seja no sábado, a pessoa esteja num lugar, foi assaltada, ficou sem um centavo, certo? Só tem lá o banco para ele poder receber dinheiro. Então a outra pessoa vai lá, né, e não consegue fazer esse saque. Hoje nós temos uma tecnologia, né, de criptografada chamada de Pix. E aí eu consigo mandar, por exemplo, 100, 200, 300, às vezes até 3 mil, 4 mil. E instantaneamente na conta daquela pessoa, o que vai acontecer? Aquele dinheiro vai aparecer.
que é aquela pessoa irá num banco, né? 24 horas ou qualquer outro banco, e aí ele com a sua digital, digamos, determinado tipo de banco, ele chega lá e consegue sacar esse dinheiro, comprar uma passagem e vir embora, certo? Então a ciência busca justamente isso, né? A melhoria da qualidade do ser humano. A ciência tem esse papel fundamental de tornar a nossa vida melhor. Muitas das vezes isso acaba prejudicando de certa forma, certo? Por exemplo, conforto, o carro, comida pronta. Isso acaba transformando o ser humano em sedentarismo. As pessoas têm o grande problema da tecnologia, né? Atualmente é o sedentarismo. As pessoas padecem de doenças oriundas da alimentação desregulada, certo? Então, o grande problema é isso, falta de tempo para fazer atividade física. Então, tudo isso tem o seu lado pró e o lado contra, né? Só pode adoecer. Ah, o cara só fica no celular, ou então fica só no controle remoto. Então, tem um lado bom e um lado ruim. Então, o uso de máscara, por exemplo, aqui de uma forma generalizada, justamente para evitar a propagação do vírus. Então, o conhecimento, ele tem a sua função de tornar a vida do homem melhor. Suprimir fome, diminuir o sofrimento e eliminar doenças, né? Novas formas de agricultura, por exemplo. A agricultura antigamente era um certo mundo. Hoje temos cada vez mais pessoas no mundo, né? Mais bocas para alimentar e nós precisamos de novas alternativas para que possamos produzir mais alimentos. Constantemente o fluxo de alimentos ele tem que aumentar de uma maneira vertiginosa. Então a ciência tem um grande papel de fazer com que essa alimentação ela cada vez mais aumente. E não é uma tarefa fácil, né? Facilitar o trabalho com inovações tecnológicas, como eu falei para vocês, o Pix, né? Sábado à noite você não poderia transferir esse dinheiro de jeito algum, certo? Mas hoje você consegue. Domingo, de madrugada, alguém liga para outro e diz, olha, eu fui assaltado, perdi minha bolsa, certo? E aí só tem o banco, pode mandar um dinheiro para um Pix para mim? A pessoa, pá, no mesmo momento cai na conta da pessoa. Isso é uma revolução que os bancos estão fazendo. E aí você consegue sacar com o dedão, né? Colocou o dedão lá, pá, sacou o dinheiro, consegue resolver sua vida, né? Estou na minha casa, eu quero pedir um carro para um determinado lugar, né? Pego um carro pelo aplicativo, acompanho todo o trajeto do carro e aí eu consigo ir no meu destino fácil. Então a ciência exatamente é isso. Um dos grandes papel da ciência é fazer com que a vida do homem se torne mais fácil e melhor. Certo? E também estabelecer o controle sobre o ambiente físico, né? Os animais e vegetais, né? Controle climático, né? Fomentar o uso de energias alternativas também é um papel da ciência atualmente, né? No caso da química verde, é uma química que busca a sustentabilidade, que procura um bem-estar com o meio ambiente. O homem, você sabe que é um homem que ele não produz algo sem destruir uma outra parte. O homem ele nunca foi sustentável, né? Hoje se fala sustentabilidade, mas o homem nunca foi, certo? Metodologia de pesquisa refere-se o quê? Refere como que você vai realizar esse trabalho. Então, a metodologia, na verdade, é o quê? É como que você vai fazer isso. Então, você compra um ventilador. Você tem que usar esse ventilador. Mas esse ventilador vem todo desmontado. Como é que você vai fazer? Então, neste caso, você vai fazer o quê? Você vai pegar e ler o manual. O manual vai ter um método escrito. Faça isso, pegue esse parafuso e aperte aqui, coloque, encaixe isso. Então, tem etapas. Você não pode fazer a quinta etapa. Eu vou fazer a primeira, a quinta etapa, depois eu faço a primeira. Eu achei mais fácil a quinta. Não. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E assim vai. Então, o método ele tem uma graduação e o método ele tem uma escada lógica. Depois que você terminar todas as escadas desse método, você tem que ir um ventilador pronto. E aí você tem um projeto de pesquisa pronto. Então, a metodologia, né, segundo a BNT, é exatamente isso. É o conjunto de regras e técnicas, né, dentro do projeto, né, com uma padronização. Você vai apresentar um projeto em um evento acadêmico, uma universidade. Então, você tem que submeter aquele seu projeto às regras daquele local, daquela universidade. E aí, se ficar ok o seu trabalho com suas regras, o que vai acontecer? Seu trabalho vai ser aprovado. E aí você vai poder o quê? Expor o seu projeto, defender o seu projeto. Se ele tiver uma grande relevância, né, ele pode vir a ganhar algum prêmio. Então, essa é a questão da metodologia. E a pesquisa, né? Para o Túlio Ferranda, a pesquisa é uma atividade humana honesta
cujo propósito é descobrir resposta para as indagações ou questões significativas, que são propostas ou tratadas em um estudo sistemático para a busca da resolução do problema. Então, a pesquisa é exatamente isso, ela parte sempre de uma problemática, certo? Lixo em um determinado lugar. Vou fazer por que acontece isso, por que as pessoas jogam isso, soluções. Vamos fazer folder, vamos ir na vizinhança conscientizar para não jogar o lixo, vamos ao poder público solicitar que haja uma coleta de lixo naquele local, vamos fazer um mutirão para limpar aquele local, colocar placas dizendo não jogue lixo aqui, nós temos um sistema de coleta de lixo aqui, onde já está, horários tais. Então, a pesquisa, ela trata justamente disso. É todo o trabalho que você vai fazer. É uma atividade humana honesta. Não é uma atividade humana desonesta. O projeto já está dizendo, ele vai projetar, vai jogar para frente. Eu tenho um problema, lixo. Eu vou projetá-lo para o quê? Resolução desse problema, desse lixo jogado por aí. Certo? Beleza? E aí nós temos pesquisador, é a pessoa que vai realizar o projeto. Método, vai ser as técnicas e as regras que você vai escrever esse trabalho. E, por fim, o projeto vai ser quando você finalizar com todas essas regras e métodos esse determinada ideia que você teve para a resolução de um problema, certo? E aí, por hoje é só, pessoal. Nosso vídeo eles vão ser curtos, certo? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, vocês podem me chamar no canal. Valeu!